É uma verdade lá para Alice dizer que a prevenção é o melhor tratamento para qualquer patologia, mas na queimadura, então, atingindo a maior acuidade e mais a mais, quando se fala de queimaduras de grave, e se fala de crianças. Porque, apesar dos avanços que temos feito, de algumas campanhas que se têm realizado, e a Associação também tem investido bastante neste projeto, à data de hoje, neste momento, nós temos 10 crianças com queimaduras graves internadas em Portugal. E nós somos um país pequeno. E queimados com 3 anos, com 16 meses, com 17 meses, crianças pequeninas. E, portanto, continua a ser muito importante este trabalho junto às crianças, a prevenção, claro, mas junto às crianças, que é realmente o grupo mais vulnerável e que nos continua a aparecer todos os dias. É assim, o que eu queria salientar neste projeto e que achei realmente de extremo interesse foi, além da qualidade do projeto junto das pessoas em que se vão envolver, a chamada de outros grupos sociais, ONGs, bombeiros, professores, etc., a colaborar no ensino, aprendendo e ensinando também. Acho que isso é uma mais-valia brutal deste projeto, porque além dos futuros pessoas que estamos a criar, não é? Que são as crianças que estamos a intervir, acho que este papel da sociedade será muito importante, porque são depois veículos para os locais de trabalho e para toda a sociedade em geral, que nos podem ajudar muito a prevenir este tipo de acidentes. E, portanto, os pais são muito mais envolvidos se tiverem um filho a participar num qualquer destes projetos do que se ouvirem um vídeo, um filme ou ouvirem um livro qualquer. As crianças são realmente um veículo preferencial para levarem a toda a sociedade a informação. Portanto, eu, em nome da Associação, quero dizer que estamos perfeitamente empenhados em participar. É com muito carinho que queremos que este projeto vá à prática. Estamos disponíveis nas nossas potencialidades de ajudar em tudo o que pudermos. Agradecer a todos o vosso contributo para esta causa, que é também a nossa causa, e que, portanto, é uma luta que queremos levar conjuntamente, e desejo-vos, a vocês e a nós, um ótimo trabalho, bem-ajam a todos, e eu fico por aqui a ouvir e a participar naquilo que vocês acharem por bem solicitar. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Celso. E eu vou pegar nas palavras e vamos continuar a fazer a apresentação do projeto. Portanto, como já disse, é o projeto que é um projeto europeu, Erasmus+, e onde participam um conjunto diversificado de entidades. Portanto, os países também são vários: Bélgica, Roménia, Bulgária e Portugal, mas com instituições bem diferenciadas. Portanto, da Bélgica temos uma associação semelhante à Associação dos Amigos dos Queimados, que é a Associação Belga de Queimaduras, e depois Roménia é uma associação que visa dinamizar o envolvimento comunitário em termos de aspectos que sejam relevantes para as sociedades. Na Bulgária é uma associação nacional de todos os profissionais que trabalham com pessoas com deficiência, seja na área da educação, saúde ou social, e ainda uma entidade na Bélgica que faz uma ponte, portanto é uma associação Amigos dos Romenos. Portanto, a Bélgica e a Roménia têm uma ligação que nós desconhecíamos quando iniciámos o projeto, de longa data, em termos de parceria e de apoio, e esta associação, a ADR, que faz
uma ligação entre a Bélgica e a Roménia e, portanto, dá apoio ao desenvolvimento de uma série de projetos. Como o Dr. Celso já referiu, as queimaduras são um problema de saúde pública. Esse é um problema de saúde pública mundial, nacional e mundial. Resultam, para além da situação imediata, têm um prolongamento em termos de tempo e traduzem-se em grandes limitações, quer para a própria criança, quer para a família. E muitas vezes estão associadas a situações de estigma e discriminação. Mas aquilo que mais nos chama a atenção e aquilo que é mais relevante é que a maior parte destas queimaduras podem ser preveníveis. E, neste caso, portanto, sendo as crianças um grupo particularmente vulnerável e sabendo nós que mais de 90% das queimaduras podem ser preveníveis, e isto acresce em toda a comunidade uma responsabilidade importante naquilo que diz respeito à prevenção. E há inúmeras campanhas, há inúmeras atividades que têm sido desenvolvidas, mas contudo, desde 2013 o número de crianças queimadas tem vindo a aumentar e portanto aqui há alguma coisa que o que se faz não é o suficiente ou tem que se melhorar aquilo que se faz. E neste projeto aquilo que se tentou fazer foi sensibilizar e formar quer crianças, quer as famílias, quer os professores, sobre como prevenir incêndios e queimaduras e a atuação adequada em caso de emergência, mas com o envolvimento de diversos atores. Ou seja, há várias entidades e há várias iniciativas que estão a trabalhar neste domínio e basta nós olharmos e entrarmos no Google e fazermos uma pesquisa e vemos a quantidade de iniciativas e é importante que haja alguma articulação e que haja alguma ligação entre estas diversas entidades. O projeto iniciou-se em setembro de 2019 e vai terminar agora no final de março. Teve um prolongamento, portanto era um projeto para 2 anos, prolongou-se por mais 6 meses e atravessou a pandemia. E a pandemia, em relação àquilo que inicialmente eram os nossos objetivos e que implicavam uma atuação face a face e mais interveniente em termos de escola, foi bastante limitada pelo Covid, na medida em que, desculpa, já estou a ser muito rápida, agora muito lenta. Face às limitações que houve pela declaração do estado de emergência em Portugal, às limitações que houve no acesso às escolas. Tivemos que fazer um ajuste no calendário, portanto mais os 6 meses, e houve um conjunto de estratégias que foram igualmente alteradas. Em termos nacionais, tivemos envolvidos diretamente 9 estudantes da licenciatura em Fisioterapia, 2 estudantes de mestrado integrado em Educação e 4 docentes das 2 escolas, a Escola de Saúde e a Escola de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Houve vários produtos que foram produzidos e que nós vamos apresentar ao longo desta conferência. Eles foram produzidos num conjunto significativo de línguas, em inglês, em francês, em português, em flamengo, em romeno e em búlgaro. Começámos por fazer um levantamento das necessidades para procedermos ao diagnóstico e depois desenvolvemos um conjunto de produtos. Em termos do levantamento de necessidades, focávamos aqui alguns aspectos porque eles poderiam eventualmente ser relevantes. Fizemos um questionário online, portanto a metodologia basicamente, pela altura em que isto aconteceu, tivemos que alterar as metodologias que tínhamos pensado e fizemos um questionário online onde participaram e responderam 71 professores. E estes 71 professores, o que é interessante aqui verificar é que a oferta formativa sobre incêndios ou sobre queimaduras apenas é conhecida por uma percentagem, por cerca de 1/4 dos professores que responderam ao questionário. E embora às escolas haja um plano de prevenção de incêndios em 70%, os professores sabem que existe um plano de prevenção de incêndios em 70% das escolas, e uma percentagem significativa também organiza simulacros de incêndios,
Apenas 33,8% dos professores se consideram ter experiência, seja ela em termos profissionais ou pessoais, na prevenção de incêndios ou queimaduras. Adicionalmente, um outro aspecto que no projeto nos preocupava era a atuação face a uma situação de queimadura. E aí tivemos uma resposta na população em geral, a quem dirigimos este questionário online, de 1.366 respondentes, com umas idades que variavam entre os 36 e 65 anos, basicamente, em 61% da população que respondeu, maioritariamente do sexo feminino e com uma formação a nível de ensino superior. Tinham mais de metade, ou cerca de metade, tinham um ou mais filhos e 28% dos respondentes já tinham experienciado dos respondentes com filhos, tinham experienciado uma situação de queimadura nos filhos. Relativamente à atuação, estas pessoas utilizavam água fria, contudo, numa percentagem já não muito significativa, porque esperaríamos eventualmente, considerando o nível de formação das pessoas, uma percentagem mais elevada, mas 66% consideraria utilizar água fria. Contudo, a maioria não sabe qual a duração adequada do tempo para aplicar água fria após uma queimadura. E ainda utilizam, em percentagens relativamente significativas, outros produtos claramente desaconselhados. A maneira como a nossa população aprende o que fazer é basicamente no passa-palavra com familiares e amigos, mas revelam um desejo de aprender mais sobre esta temática e isto é uma oportunidade em termos de intervenção, de estratégia preventiva. Nós desenvolvemos aqui um conjunto grande de materiais e este conjunto envolve desde materiais, jogos para o ensino básico, um PowerPoint para o ensino secundário, manual para professores, manual para os pais, caderno de atividades para os alunos, um website e uma aplicação móvel para divulgação dos materiais produzidos nesta área e também uma oficina de formação para professores. A validação dos materiais que utilizamos foi feita em várias fases, envolveu diversos intervenientes, desde os diretamente interessados, nomeadamente alunos, pais, professores, até instituições como a Direção-Geral de Educação, a Proteção Civil Municipal de Setúbal, a Associação Amigos dos Queimados, a Sociedade Portuguesa de Queimaduras, a Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética, na sua divisão de feridas, penso eu, que se não estou a dizer um disparate, Direção-Geral da Saúde, e o trabalho está bastante adiantado, mas não está completamente concluído. Eu agora iria passar a palavra à Helena Simões, que vai apresentar-nos os materiais de uma forma mais detalhada. Obrigada, Gabriela. Então, é isso mesmo que eu vou fazer. Portanto, o que eu vou agora aqui apresentar de forma sintética são os principais recursos produzidos ao longo deste projeto. Estes recursos originalmente foram concebidos pelo parceiro belga, que é coordenador do projeto, e depois cada equipa a nível nacional fez a sua tradução e adaptação cultural ao contexto do seu próprio país. Esta adaptação foi feita também em colaboração estreita com os estudantes do curso de Fisioterapia. Ora, na verdade, a escola tem aqui um papel muito importante a desempenhar na melhoria da saúde e da qualidade de vida dos alunos e, de facto, deve responder a problemas contemporâneos e preparar os nossos alunos para serem cidadãos responsáveis. E é dentro deste paradigma que os materiais, os recursos didáticos foram produzidos. Portanto, neste caso, a adoção de comportamentos de segurança e prevenção e gestão adequada do risco foi pensada concretamente no caso das queimaduras,
mas há aqui competências que a escola pode desenvolver e são transversais depois a várias questões de gestão do risco. Igualmente, dentro dos materiais produzidos no projeto, há este entendimento que estas questões da educação para a segurança devem fazer parte da própria cultura escolar, isto é, não devem acontecer apenas no espaço fechado da sala de aula, portanto, privilegia-se atividades que tenham envolvimento ativo dos alunos, a ligação às famílias, a ligação à comunidade e as parcerias desenvolvidas, nomeadamente com os bombeiros e com a proteção civil, e depois aspectos práticos, como os planos de emergência e evacuação, as normas de segurança, o que devemos fazer e como elas devem ser vividas. Como a Gabriela já disse, portanto, para o primeiro ciclo, são de facto os níveis de escolaridade para os quais nós já trabalhamos mais e temos os materiais mais desenvolvidos. Há um caderno de atividades para as crianças, para os alunos, há um manual para os professores, mas há também um manual para os pais, portanto, nesta visão de que as questões de educar para a segurança passam muito pela família e, como também disseram antes, grande parte das queimaduras acontece não em contexto de escola, mas em contexto da casa, portanto, da vida dos alunos. E eu vou agora apresentar de forma mais detalhada cada uma destas brochuras. Isto são livrinhos, são caderninhos. O primeiro, vou começar pelos alunos. Portanto, o documento do aluno chama-se Caderno de Atividades. O percurso de aprendizagem que este projeto preconiza desenvolve-se em torno de 4 atividades principais. E no final de tudo isto, de todo este percurso de aprendizagem, os alunos recebem um diploma de serem ajudantes de bombeiro. Estas 4 atividades também estão aqui identificadas neste cartaz. Cada vez que o aluno a desenvolve vai assinalando, mas o caderno de atividades tem outras coisas para além destas 4 atividades principais. Tem informações úteis, cientificamente corretas, escritas numa linguagem acessível para os alunos. Tem outras fichas de trabalho, para além destas 4 atividades principais. Tem pequenas missões, pequenos desafios para os alunos fazerem, algumas delas em colaboração com os pais ou com os adultos com quem a criança vive, e tem um conjunto de curiosidades. Este trabalho, estas curiosidades e estas missões foram depois tentarmos adaptar ao contexto português. Exemplos destas atividades: temos análise de várias notícias sobre incêndios em Portugal. Nas análises do texto, que se privilegia aos alunos perceberem o que é que causou o incêndio, quais são as pessoas que estão envolvidas, se há vítimas e que consequências é que esses incêndios trazem. Depois também há um conjunto de atividades sobre evacuação, o que é que devemos fazer em caso de incêndio. Há também um conjunto de propostas sobre os bombeiros, conhecer os bombeiros, o que é que eles fazem, os seus diferentes serviços. Depois, como é que se faz uma chamada de emergência. Há um conjunto também de textos e atividades sobre isto. Nós salientamos aqui uma ficha final que o aluno deve preencher, que sistematiza aquilo que deve de facto fazer em caso de emergência e precisar de ligar para o 112. Outras atividades são sobre as queimaduras, o que são as queimaduras, o que devemos fazer e o que é que são os primeiros socorros corretos. Depois, aqui numa atividade relacionada com a casa, se há ou não há detectores de incêndio, como é que eles funcionam, e depois há sempre pequenos testes, pequenos questionários para que os alunos possam testar o seu conhecimento. Isto no que diz respeito ao caderno de atividades para os alunos. O manual para os professores é mais desenvolvido, tem uma parte inicial que apresenta o conceito e os objetivos do projeto, tem depois informação científica sobre esta questão das queimaduras e da prevenção das queimaduras e o que fazer
em caso de emergência, apresenta recursos variados em português, portanto disponíveis em português, como a Gabriela disse, há já outros materiais feitos, há livros, há sites e, portanto, nós tentamos fazer um levantamento exaustivo desses recursos e estão disponíveis para o professor. E apresenta a resolução das várias atividades propostas no caderno de atividades dos alunos. Mas, mais uma vez, vou dar aqui ênfase a estas 4 atividades principais, que são o percurso de aprendizagem do aluno ajudante de bombeiro. Portanto, a primeira é uma história fotográfica, como se fosse uma banda desenhada numa primeira situação de incêndio. É importante as crianças viverem estas situações não de forma direta, mas de forma ficcionada e conseguirem pensar sobre elas. Aqui o personagem principal nesta história fotográfica é um menino, é uma criança da idade deles e, portanto, há aqui uma situação problemática e ver o que é que foi feito e o que é que nós devemos fazer. A atividade 2 é um jogo. A componente lúdica nos materiais didáticos produzidos é forte, portanto, os materiais produzidos apostam nesta componente lúdica. Então, há um jogo de cartas só sobre o triângulo do fogo, sobre o que é o fogo, o que é o combustível, o que é o corrente, o que é que nós podemos fazer. Depois, a atividade 3 é um jogo também de imagens de várias situações, centradas na evacuação, isto é, em caso de incêndio, o que é que nós devemos fazer? Se estivermos num carro, se estivermos em casa num apartamento, portanto há vários cenários criados sob a forma de imagem que nos permitem explorar com os alunos o que é que nós devemos fazer em caso de evacuação. E a última atividade, a atividade 4, é já mais centrada nas queimaduras, quais são os vários tipos de queimaduras, as suas causas e os primeiros cuidados a prestar. Portanto, isto é uma apresentação breve do manual para o professor. Para os pais ou para os adultos com quem a criança vive, há um manual que se chama Manual de Segurança. Portanto, o que é que este manual tem? Tem informação sobre a prevenção dos incêndios e das queimaduras, o que fazer em caso de incêndio ou em caso de queimadura, que nem todas estão associadas a incêndios, e quais são os primeiros socorros. A ênfase deste manual é sempre em situações do cotidiano, portanto, recriando espaços e hábitos de vida das crianças. E há também, portanto, não é um manual apenas de informação, há também algumas atividades que devem ser dinamizadas com essas mesmas crianças. Em relação ao terceiro ciclo secundário, os materiais didáticos produzidos até agora é apenas um PowerPoint e é uma das áreas que nós pretendemos investir no futuro. Portanto, eu termino aqui esta minha primeira contribuição, dou agora a palavra à minha colega Aldina, que vai apresentar o site onde estes materiais estão disponíveis, para além de outros produtos deste projeto. Boa tarde a todos. Entretanto, entrou muita gente que ainda não tinha cumprimentado. Continuando a falar do tema e agora mais propriamente sobre o site, porque com tantos materiais que foram sendo produzidos, teria que se construir um local onde eles ficassem disponíveis e alocados, todos os materiais, que eles irão ser disponibilizados gratuitamente. Eles têm a forma física, que foi aquela que a Helena acabou de apresentar, portanto há uma caixa com um tabuleiro de jogo, com as cartas, com os pósteres, com os manuais, mas depois irão estar aqui disponíveis na versão online. E neste site nós
que ainda está em construção, está quase na fase de finalização, mas ele também se apresenta em todas as línguas de que já falámos. Portanto, se quisermos saber, por exemplo, os objetivos do projeto, por defeito ele aparece, eu não sei, eu não estou a partilhar, estou ou não estou? Está. Ele por defeito aparece em inglês, mas depois há aqui a oportunidade de selecionar a língua, neste caso português, não é? E podemos alternar de uma língua para a outra muito facilmente. Depois, para além do site em si, que dá toda esta informação sobre o projeto, depois tem a tal plataforma, a e-platform, que está aqui assinalada com este link, e quando nós entramos na plataforma, também poderemos selecionar a língua em que se pretende ver e utilizar os materiais, neste caso está em português, basta lá saber porquê, e aqui então nós podemos encontrar os materiais disponíveis. Um aspecto também que se considerou muito, muito interessante foi criar uma aplicação que permite que estes materiais abram e corram todos no sistema Android, isto é, nos telemóveis ou nos tablets, que poderá ser uma grande mais-valia para os professores poderem ter este apoio sempre que estão a dinamizar uma sessão com os estudantes, ter presente o tablet ou o telemóvel com acesso fácil a todos os materiais. Para além depois também daqueles materiais, o manual tem muitíssima informação, ele tem inclusive, como disse a Helena, informação científica, e é denso. Então criou-se aqui um roadmap, um para os professores e outro para os pais, e este roadmap é um caminho possível, é uma organização que permite utilizar os diferentes materiais com uma sequência lógica. Portanto, dá-se também esta informação aos professores, porque mais facilmente podem começar a utilizar os materiais. Eu vou abrir para vos mostrar este roadmap, vou talvez ampliar um bocadinho. Depois, facilmente nós avançamos e ele vai dizendo aqui o que é que contém, por exemplo, o que fazer em caso de incêndio, quais as principais causas de incêndio, o que é importante sobre os incêndios e depois como sair em segurança do edifício ou do carro ou do local onde estão, e depois como atuar no caso de ocorrer a queimadura, por exemplo. Portanto, e facilmente vamos entrando neste roadmap que vai guiando ao longo dos instrumentos. Portanto, o manual do professor, o caderno de atividades de que se falava agora mesmo, também o manual para os pais e os outros materiais todos disponíveis aqui no roadmap. Uma coisa também que se propõe neste roadmap e que julgo que aparece aqui na página 4, é a proposta de organizar uma campanha de sensibilização na escola, que duraria uma semana, a Semana da Segurança contra Incêndios e Queimaduras. E esta é uma proposta que é bastante interessante, porque no dia 1 é quase como sistematizar todas as aprendizagens que vão acontecendo ao longo das atividades que são propostas. No dia 1, aprender a reconhecer os sons de alarme, depois equipamentos de segurança contra os incêndios, como fazer uma chamada de emergência, não é só ligar para o 112, é saber o que dizer, que informação dar, como responder, como se preparar, portanto, se poupar tempo, melhor e mais rapidamente se socorre a vítima. Portanto, os primeiros socorros em caso de queimadura, enquanto não chega a ajuda, e o dia 5, que é o dia da criatividade, onde depois há a reflexão entre os estudantes sobre o que aprenderam
e como atuar, e uma discussão conjunta. E este seria o roadmap dos docentes, ou dos professores. Vá. Depois, em relação ao dos pais, é semelhante, é também indicar-lhes um caminho mais fácil de atuar. Aqui está em inglês, agora vamos pôr. Isso é proteção de dados. Abriu o link da proteção de dados. Ok, então é por isso que estava em inglês. Ok, desculpem lá então. Vou lá aqui novamente. Aqui. Do roadmap para os pais, se virmos, amplio também talvez um pouco. E também ajuda a decidir como utilizar os instrumentos, tal como no anterior, e depois não sugere ou não propõe uma semana, mas propõe um fim de semana em família, em casa, que poderá ser a forma, não é? Portanto, ele é em tudo semelhante, como estamos a ver, e faz aqui a recomendação de se organizar um fim de semana de alerta em casa. Portanto, isto é planear o fim de semana de segurança contra os incêndios e convidar toda a família a participar. Portanto, estão definidas as atividades e pode ser uma forma interessante da família toda participar e aprendermos em conjunto a reconhecer os sons de alarme também, os equipamentos de segurança, e a criança tendo tido também esta informação ou passando por esta experiência na escola, também depois em casa poderá ter aqui um papel e ser o auxiliar do bombeiro mais ativo. E como utilizar o equipamento ou como depois fazer a chamada de emergência e atuar com os primeiros socorros. Para além depois destes roadmaps, também depois podemos encontrar aqui toda a panóplia de, vou escolher em português, ele está-me aqui a querer chatear, agora já vai abrir, aqui em português, em versão em português de todos os materiais de que falávamos, portanto estão aqui todos alojados, estes são para as crianças do primeiro e segundo ciclo e estão todos os materiais disponíveis. Se pudermos dar aqui uma olhadela no manual dos professores, vou também tentar aumentá-lo um pouco. É esta a versão. A mais-valia é poder-se facilmente fazer o download ou consultar aqui o manual de segurança. Portanto, correm facilmente. As propostas das diferentes atividades, de que falava também a Helena. Tá? As cartas, por exemplo, aqui, só para terem uma ideia de como elas são bastante apelativas, portanto as cartas do comburente têm uma parte, o verso é sempre igual, mas depois o que muda é a frente, e aqui relativamente ao comburente, os diferentes tipos de comburentes, que ou seja, que alimentam a combustão, que é, por exemplo, o correr, a passagem do ar, uma janela aberta, portanto, são diferentes exemplos. E depois temos a energia, que é o triângulo do fogo, depois aqui temos a energia, o que é que consideramos energia, o isqueiro, a chama, as fichas todas ligadas umas em cima das outras, o fogão, etc., a vela, portanto, a energia, e depois também os exemplos da matéria inflamável, que poderá ser a roupa, as pegas do fogão, os sacos de matéria inflamável que possam estar perto da energia, que será a ignição do fogo, enfim, pronto. E isto está nas cartas, e depois a atividade em si pede que se identifiquem estes materiais
respondendo a um jogo. Depois, outro tipo de atividades tem a ver com a evacuação, saber como poder sair em segurança dos diferentes locais da casa ou do carro, são exemplos que se apresentam. E, por fim, né, o tabuleiro, as cartas, tudo construído, e é só imprimir e produzir a caixa de atividades. E aqui estivemos a consultar as atividades para os estudantes do primeiro e segundo ciclo. Como disse também a Helena, para já os materiais para os estudantes do terceiro ciclo, temos apenas um PowerPoint que pode ser apresentado pelos professores em sala de aula, e ele até apresenta-nos algumas imagens que são violentas, porque são queimaduras, mas são o que são, não é? E pode ser este PowerPoint também construído a pensar nestes jovens e que os leva a pensar também nos perigos, nos obstáculos. O que é que representa este número? Portanto, e fazê-los pensar sobre isto, não é? Em vez de ser só passar, pensarem sobre do que é que estamos aqui a falar. Estes 120.000 são vítimas de queimaduras, e às vezes os números dão aquela força. E depois os internamentos, portanto, são idades diferentes em que já se pode ter uma conversa também em termos diferentes. Vários dados estatísticos e depois também fotografias lá mais para o fim. Isto assim é capaz de demorar um pouco mais a passar. Pronto, aqui, cá está, as queimaduras térmicas e como é que elas acontecem, e as causas das crianças mais pequenas, que são os líquidos quentes, portanto, e para as crianças mais crescidas. Eu não iria, se calhar, gastar mais tempo com isto, só para vos dizer que este site vai estar disponível depois na página da Escola de Saúde e também da Educação, do IPS, e que o acesso aos materiais irá ser gratuito. Agora, talvez eu passasse já a palavra também ao colega Miguel Freitas, que irá aqui depois falar um bocadinho como é que se poderão utilizar estes produtos na formação dos professores, uma vez que são considerados importantes, bastante importantes, os professores, porque são agentes muito bem colocados, bem posicionados, bem perto das crianças, agentes de mudança. Miguel. Obrigado. Boa tarde a quem ainda não tinha cumprimentado. De facto, nesta, já percebemos, a educação é fundamental, e como a Aldina disse, um dos atores fundamentais como agente de mudança são de facto os professores. E nesse aspecto a nossa intervenção do nosso programa de formação de docentes acabou por ter dois eixos: um na formação inicial, uma vez que somos uma escola de formação de professores, e um outro na formação contínua, já com os professores no ativo. Peço desculpa. Em termos da nossa formação inicial, nós introduzimos e explorámos o tema e os materiais dentro das unidades curriculares didáticas que já tínhamos em funcionamento, acabando por estar a trabalhar tanto estes conteúdos como os materiais desenvolvidos no projeto na licenciatura de Educação Básica e no nosso mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do Primeiro Ciclo de Ensino Básico. E claro que, uma vez que a Escola Superior de Educação irá no próximo ano voltar à formação do segundo ciclo, iremos, claro, nesse âmbito introduzir também esta formação, esta metodologia
no nosso mestrado de ensino do segundo ciclo do ensino básico. A outra componente que, ao fim e ao cabo, é a formação contínua, temos acreditada uma oficina de formação que está neste momento a decorrer a sua primeira edição, para educar para a segurança na escola e na prevenção de acidentes e ação em caso de queimaduras, sendo uma oficina de formação está acreditada por 50 horas, com 25 horas presenciais ou na modalidade à distância, portanto está acreditada nessas duas vertentes e tendo mais 25 de trabalho autónomo. Ela tem efeitos de progressão da carreira para professores do primeiro ciclo e de Matemática e Ciências da Natureza do segundo ciclo do ensino básico. Isto acaba por ser uma formação que tem como objetivos, de facto, então, enquadrar a educação para a segurança no âmbito da educação para a cidadania, no contexto escolar, faz uma análise dos documentos oficiais, analisa-se estratégias educativas e materiais didáticos no âmbito, de facto, então, da segurança e prevenção de acidentes, de queimadura. Pretende-se, dentro destas oficinas, que os professores que estão connosco concebam e implementem, façam, claro, obviamente, a avaliação de atividades de ensino-aprendizagem, que, obviamente, têm o nosso material disponível para utilizar, mas não só, sendo docentes, terão toda a liberdade de criar eles próprios os seus materiais e adaptar os que são disponíveis da forma que for mais significativo no contexto, porque não podemos sempre esquecer o contexto onde estamos a fazer educação. E por fim, de facto, haverá uma avaliação do valor pedagógico e didático das atividades implementadas para perceber de que forma é que fez sentido o trabalho efetuado e de que forma é que podemos também nós próprios evoluir. Passar rapidamente os conteúdos, são focados no papel da escola, nas orientações curriculares, pensando em casos concretos de queimaduras, reconhecer que situações de risco, como já falámos aqui há pouco, é neste âmbito que se pretende trabalhar, de prevenção, acima de tudo, e de alerta para situações de risco. Proporcionar então uma integração da educação para a segurança e prevenção dos acidentes nas práticas, não só da escola, da sala e da escola, mas também de toda a comunidade escolar, através de uma identificação de metodologias e estratégias, explorando atividades e vendo de facto uma discussão que se pretende que se utilize os diferentes membros da comunidade para implementar esta abordagem. A nossa metodologia de formação nesta oficina são uma alternância de sessões presenciais e trabalho autónomo. Como eu indiquei há pouco, as nossas sessões tanto podem ser presenciais como online. Nós iremos fazer novas edições desta formação e, nesse aspecto, assim que tivermos essa intenção, se não se importar, iremos vos contactar, na perspectiva de averiguar se haverá interesse por parte dos docentes que estão aqui nesta sessão de participar nestas formações. Depois terá que ser avaliado se será presencial ou online, acima de tudo em função do estado da pandemia, que esperemos todos que esteja a acabar, e também da localização física dos professores. Só para vos apresentar rapidamente a estrutura da nossa formação, são 9 sessões, em que para atingir as 25 horas está dividida em 7 sessões de 3 horas e 2 de 2 horas. Tanto pode ter uma duração de 3 meses, que irá corresponder a um semestre, ou então de 9, que corresponde de facto a um ano letivo completo, dependerá depois de caso a caso, em que temos uma introdução e apresentação numa primeira sessão, uma abordagem ao papel da escola na educação e uma análise dos documentos oficiais na segunda. Há 2 sessões para analisar casos concretos das queimaduras, reconhecer situações de risco, como transformar uma situação de risco numa situação segura, identificar as fontes de perigo, que ações tomar, como evacuar, primeiros socorros, como os realizar.
uma sessão a seguir que se pretende então que haja a integração da educação para a segurança e prevenção de acidentes nas práticas de sala de aula e que se trabalhe como fazer, e como é uma oficina, pretende-se que de facto haja uma implementação no terreno, temos 2 sessões dedicadas completamente ao apoio à intervenção dos professores e no final, obviamente não podia deixar de ser, as 2 últimas sessões são sessões de partilha de todo o trabalho que foi efetuado pelos colegas que estavam em formação. Claro que o trabalho não está acabado, isso já foi referido há pouco pela Gabriela. Há desenvolvimentos que são necessários. Um deles é a partilha com outras instituições de formação de professores, formação inicial, de forma a que possam aproveitar os materiais que têm sido desenvolvidos por nós para integrar na sua formação nas componentes didáticas. E há aqui uma necessidade também de desenvolver melhor a formação para o terceiro ciclo de ensino secundário. E é nesta nota de desenvolvimentos que eu passava a palavra à minha colega Helena Simões para apresentar que caminho nós agora perspectivamos para o futuro do projeto. Obrigado. Sem som, Helena, está sem som. O som está desativado, o Zoom já falou comigo. O Zoom está muito atento. Então, nós nesta breve sessão pretendemos partilhar de forma sucinta os principais produtos deste projeto. A Escola Superior de Saúde e a Escola Superior de Educação continuam empenhadas em dar continuidade ao trabalho desenvolvido, que em muito foi dificultado pela pandemia em termos de contacto direto com escolas, com professores, com parceiros. Consideramos que a temática de educação para a segurança, nomeadamente no caso das queimaduras, é muito pertinente e que todos temos um papel a desempenhar. E os professores são, sem sombra de dúvida, um elemento muito importante nesta educação para a segurança, pensando que as crianças são, de facto, um grupo de risco. O que é que nós pretendemos fazer em termos da continuidade do projeto? Pretendemos estabelecer e fortalecer as ligações com outras instituições, nomeadamente a Associação Portuguesa Amiga dos Queimados, aqui tão bem representada, e a Proteção Civil. Em termos dos materiais produzidos, há ainda aspectos a reformular e a adaptar, nomeadamente algumas imagens no manual para os pais que denotam estereótipos de género com os quais não estamos confortáveis e que queremos alterar. Não foi um aspecto considerado importante pela maioria dos parceiros, mas nós consideramos importante fazer essa alteração. E é também, como o Miguel disse, importante diversificar e enriquecer os materiais didáticos disponíveis para o terceiro ciclo e para o secundário. Nós já estabelecemos contactos preliminares com a Direção-Geral de Saúde e a Direção-Geral de Educação, no sentido de alargar o âmbito de divulgação destes materiais. Como a Gabriela disse no início, há poucos recursos didáticos globais para esta questão específica das queimaduras, tendo agora estes recursos testados e validados, é importante fazer esta divulgação a nível nacional. Mas o mais importante de tudo isto é alargar a rede de escolas e professores que participam no projeto e que têm acesso quer aos materiais didáticos, quer à formação. Como nós todos sabemos, os recursos só fazem sentido se forem utilizados. Se não forem utilizados, não estão a servir a função para as quais foram construídos. Neste sentido, eu vou deixar aqui no bate-papo, que é uma expressão tão brasileira, não é? Aqui para o Colibri, bate-papo, os nossos contactos, para manifestarem o vosso interesse em participar na continuidade deste projeto. E abro agora aqui um espaço a questões e dúvidas que queiram colocar. Não sei se os meus colegas também querem dizer mais alguma coisa. Não sei, doutor Celso, quer dizer alguma coisa?
Não? Doutor Celso está sem som. Está assim. Tinha dito uma coisa interessantíssima e agora já não me lembro o que era. Ah. Fica Não, para a próxima. eu estava a dizer que, grosso modo, já conhecia o projeto, portanto, para mim não é propriamente uma surpresa. Já tinha mostrado a disponibilidade da associação de apoiar e de ajudar em tudo o que for possível, não é? E penso que sim, que é uma parceria que pode ser muito interessante. E pronto, dar mais uma vez os parabéns. Como dizia já não sei quem, penso que era o Miguel, realmente os professores são fundamentais neste trabalho de formação, mas também a sociedade em geral, porque essa chamada dos outros grupos profissionais, bombeiros, os próprios pais, acho que aí estará também um bocado a chave do sucesso deste projeto. É verdade. É verdade. E daí também a vantagem destes recursos trabalharem com os pais, haver mesmo atividades para os pais, para a família, exato. Sim. Porque é muito fácil um pai que tem um miúdo que joga ténis vai passar a gostar de ténis, e vai ao ténis e vai com ele, quer dizer, as crianças são os maiores influenciadores dos comportamentos, não é? Até de consumo. Claro. É as crianças e as mulheres. É verdade. Mas olha aqui, outro estereótipo de género, Helena, olha que é verdade. É verdade. Olha que é verdade. A escola, a licenciatura em marketing fez um estudo e é verdade. Tem mais capacidade de influenciar o comportamento na aquisição de consumo carro. doméstico. Consumo, exatamente. Pronto, sendo assim, se há um estudo, já não posso dizer nada. Não há preconceito. É verdade. Eu não consigo comprar o carro desportivo. Pois não consegue. Isso não consegue. E o carro, parecendo que não, é onde as mulheres têm maior persuasão na compra, que é uma coisa que eu achei estranhíssima. O carro? Sim. Olha, eu não, o caso não se aplica, eu saio fora da mancha. Não sou dita muito. Pronto, não sei, Gabriela. Não sei se nós não demos também nem um minuto, demos de espera. Não, é logo. Melhor darmos. O Diogo foi um dos estudantes, mas já foi há mais tempo, já trabalhou na área das queimaduras também. Muito gosto em vê-lo. Muito gosto, professora. Sim, se calhar fomos provavelmente o primeiro projeto nessa área. Provavelmente foi. E tinha uma componente que neste aqui está ausente, que era a música, e que que teve imenso sucesso. Pois. Exatamente. Na altura foi um dos meios que encontramos que influenciava melhor a retenção de conhecimentos, porque é sempre mais fácil cantar a música com os conteúdos do que adquirir o conhecimento isoladamente. Sobretudo para as crianças foi muito bom, porque elas no final do projeto já estavam sempre a cantar o refrão connosco. Mas teve imenso sucesso. Lembro-me bem. Então, agradecemos a vossa presença e a vossa disponibilidade e esperamos encontrar-vos no futuro em ações, continuando nesta prevenção e educação para a segurança. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigada. Muito obrigado também. Obrigado a todos. Obrigada. Uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. O que é que está? Diana, estás aí? Olá, tudo bem? Espera, não fujas ainda. Tá, obrigada, boa tarde. Boa tarde. Tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigada.